Olá pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um dos maiores casos de plágio dentro do mercado editorial brasileiro. Se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar sabendo de tudo que a gente posta por aqui. Se eu falasse para vocês que a Netflix está lançando um filme inédito dentro da sua plataforma, ele conta a história de um transatlântico que vai viajar por alguns dias e vai ter um romance entre os dois protagonistas. Mas a grande tragédia deste navio é que ele vai afundar batendo em um iceberg. O nome dos protagonistas chamam-se Kate e Leon. Provavelmente vocês terminariam esse vídeo horrorizados e incrédulos com a possibilidade de alguém ter plagiado uma das obras mais famosas de todos os tempos, o Titanic. Sim, eu só troquei o nome dos atores de Rose DeWitt por a Kate Winslet e o Jack por Leonardo DiCaprio. Mas vocês entenderam que o enredo é basicamente o mesmo. Então imaginem um escândalo de uma obra plagiada dentro do mercado editorial brasileiro. E foi exatamente esse assunto que eu separei para falar com vocês hoje. A nossa autora escolhida é a Carolina Nabuco. Ela era filha do Joaquim Nabuco, que ele era o diplomata, e cofundador da Academia Brasileira de Letras. Então é uma pessoa extremamente importante. A Carolina Nabuco, lá nos anos de 1934, ela escreveu um romance que fez um grande sucesso no Brasil, intitulado como A Sucessora. Então ele basicamente contava a história da Mariana, que ela se casa com o ricaço, o Robert Steele, e vai morar na mansão dele. Só que quando ela chega lá, ela se depara com o retrato da ex-esposa, que é a Alice, que morreu muito jovem, e tinha uma autoestima ali entre todas as pessoas, entre os funcionários da casa e tudo mais. Então ela se sente um pouco incomodada, mas ele diz que vai remover aquele retrato, que agora ela é dona da casa e tudo mais. Então a Carolina Nabuco escreveu esse romance da sucessora, foi adaptado inclusive para a televisão brasileira em novelas, mas ela decidiu, como que no Brasil ela tinha tido um grande sucesso com esse livro, ela achou interessante também atingir o mercado internacional, por que não é mesmo? Então, em 1934, explodiu esse romance aqui no Brasil. Ela logo imaginou que seria muito viável ela traduzir esse romance para outros idiomas e assim atingir novos públicos. E foi exatamente isso que ela fez. Como a Carolina Nabuco ela tinha estudado fora do país, morado fora do país um tempo, ela tinha uma fluência muito boa em inglês. Então, ela mesma traduziu o romance e enviou para um agente literário na Grã-Bretanha. Só que ela não teve respostas, Ela achou que até a obra tinha sido rejeitada pelo mercado britânico e de repente, lá nos anos de 1940, ela vê um trailer de um filme do Alfred Hitchcock, que foi o único prêmio de filme que ele ganhou, com o intitulado Romance Rebeca, que até no Brasil está escrito como A Mulher Inesquecível. Está disponível inclusive na Netflix. E aí, quando eu vi o trailer, eu vou fazer questão de ler a sinopse para vocês. Rebeca. Todo Encanto de Madeleine tinha sido obra de Rebeca, a primeira mulher de Max de Winter. Max volta a se casar e a sua segunda mulher, jovem e indefesa, sentia-se uma intrusa. A cadeira em que se sentava pertencia a Rebeca. O serviço de louça que utilizara também havia sido de Rebeca. O vermelho no jardim havia sido de Rebeca. As flores preferidas eram de Rebeca. Apesar de ter morrido, Rebeca continuava presente como um fantasma, a dominar a enorme casa. Pouco a pouco, à medida que o tempo passava, a jovem e tímida recém-casada sentia que o destino tecia uma trama de mistério e perigo iminente que ameaçava toda a vida e mesmo o seu casamento. Gente, é a mesma sinopse do livro A Sucessora, que eu vou fazer questão de também ler na íntegra. O livro da sucessora da Carolina Nabuco dá voz a uma protagonista feminina, Mariana, uma jovem recém-casada que após uma romântica lua de mel muda-se para a mansão do marido, o milionário Roberto Steele. Ao entrar em sua nova residência, depara-se com um imponente retrato de Alice, a primeira mulher de Roberto, falecida poucos meses antes de Mariana e eles se conhecerem.
Ela é tão invadida por um sentimento de segurança e inadequação. Então, gente, vocês conseguem imaginar o sentimento da Carolina Nabuco ao ver a sua obra, né, a sua obra do livro A Sucessora, ser representada num filme do Alfred Hitchcock? Com certeza eu ficaria extremamente brava, decepcionada, né, indignada com essa possibilidade de ter uma obra minha adaptada para o cinema sem a minha autorização. E aí eles foram pesquisar, né, de onde que o Alfred Hitchcock ele tinha tirado a inspiração para o filme Rebecca, e ele tinha tirado de um romance. O romance também intitulado, né, com o mesmo título, né, Rebecca, e ele foi escrito pela autora Daphne du Maurier, acho que é assim que pronuncia o nome da autora. E o mais estranho de tudo isso é que a Daphne du Maurier, ela trabalhava na mesma editora, né, com o mesmo agente literário que a Carolina Nabuco tinha enviado seu manuscrito. A data de publicação da Daphne du Maurier, ela tá entre os anos 1938. Então vamos lá, vamos retomar aí a nossa linha do tempo. Em 1934, a Carolina Nabuco, nossa autora brasileira, escreveu o livro A Sucessora. E aí ela fez sucesso no Brasil e enviou esse manuscrito traduzido por ela mesma para um agente literário na Inglaterra. Esse agente literário era o mesmo agente literário da Daphne du Maurier, que publicou o livro Rebecca nos anos de 1938. Gente, claro que teve muita especulação sobre isso, os fãs brasileiros, né, ficaram indignados quando viram o trailer do filme do Alfred Hitchcock e depois com a semelhança aí de Rebecca, né, da escrita do livro. E teve muita especulação sobre isso, se haveria ou não um caso de plágio. Nada foi provado, embora, né, a minha humilde opinião aqui é que sim, que houve um caso de plágio, mas ela nunca confirmou nada. Porém, gente, em uma biografia, né, quase perto da morte lá, a Carolina Nabuco revelou pela primeira vez que ela foi procurada por um dos advogados, né, da empresa que fez o filme, para assinar um documento dizendo que as semelhanças das obras elas eram muito parecidas mesmo, que havia essa semelhança, mas que não houve nada de plágio e que ela assinava ali estando ciente de que aquilo era uma mera coincidência. Além disso, o advogado ofereceu para Carolina Nabuco na época uma grande quantia em dinheiro que deixaria ela aí tranquila nos próximos anos. A própria Carolina ela afirmou que ela não assinou o documento porque a dignidade dela estava mais do que estava acima de tudo. E aí ela foi questionada durante toda a vida por que ela não entrou com processos, por que ela não exigiu, né, a autoria do filme como sendo dela. E ela disse que a empresa era muito grande, que ela sabia que ia ser uma batalha judicial de anos e que provavelmente ela perderia. Então, a gente tem aí uma autora brasileira que teve a sua obra plagiada no exterior. Gente, é uma coisa bem interessante pra gente refletir, porque tem muita gente que me manda mensagem, principalmente naquele vídeo que eu fiz lá de como registrar o seu livro, como ter o registro BN, e é exatamente isso que eu falo. Se grandes autores brasileiros que já estavam consagrados na nossa literatura, fizeram sucessos aqui no país, foram plagiados fora do país, o que dirá você aí escrevendo no Wattpad, escrevendo na Amazon, sem ter registrado a sua obra, né? Sem ter uma grande bagagem de advogados cercando você aí, protegendo você por lei. Então, todo cuidado é pouco quando a gente fala de obras intelectuais, livros, desenhos, HQs, filmes. Isso tudo que a gente produz, né, de literatura, de arte, tem que ser muito bem patenteado, tem que ser muito bem registrado. Eu registrei meu primeiro livro lá pelo Registro BN da Biblioteca Nacional, mas também tem um livro do CBL, né? CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro. Então também a gente tem que são registros confiáveis. Então sempre ressalto a importância aqui no meu canal, porque eu também falo de escrita, da importância de você ter a tua obra protegida e ter a tua obra garantida com os seus direitos autorais. Trocas de e-mail, enviar pela correio e abrir depois, gente, isso não é registro, tá? Você precisa de um documento escrito, assinado, ortogado, que aquilo é seu. Então, sempre se garantam, antes de vocês divulgarem as suas obras de propriedade intelectual, aquela obra que você levou tempo para escrever, garantam os seus direitos autorais. E uma das coisas mais interessantes sobre esse caso, né, tão emblemático aqui de plágio, porque na minha opinião foi plágio sim, as semelhanças são muito próximas, não tem como negar a semelhança entre as duas obras, e levando em conta o ano, o agente literário ser o mesmo, muitas evidências aí batem para um possível caso de plágio sim.
E uma das coisas que mais me chama atenção é que o romance Rebecca, ele é da Daphne du Maurier, ele é estudado fora do país, ele é considerado um romance gótico, tá? De obra fantástica. Então, a Daphne, ela é estudada fora do país e muitos brasileiros leem Rebecca e defendem essa obra como sendo genial. E a nossa obra original, que é da Carolina Nabuco, a sucessora, ela é pouco lida. Recentemente, uma editora, ela se prontificou aí a fazer uma nova edição do livro e disponibilizar essa edição mais atualizada do século XXI, mas mesmo assim é uma obra pouco lida, pouco falada, pouco comentada. Eu ainda pretendo trazer essa obra como resenha aqui para o canal, então se você não me acompanha, não se esqueça de se inscrever, de deixar seu like, de ativar o sininho, porque logo vai ter resenha dessa obra aí. Então eu acho muito importante que a gente também valorize os nossos autores aí nacionais. Mas me contem nos comentários, o que você acha desse caso? Você concorda que foi realmente um caso de plágio? Ou você acha aí que é, como disse o advogado aí do filme do Hitchcock, que foi uma mera coincidência as duas obras serem extremamente parecidas? Deixem pra mim aí nos comentários que eu vou amar saber e conversar com vocês a respeito desse assunto. Um super beijo e até o próximo vídeo!